Oi, crianças! Agora vocês vão fazer a atividade D24 da apostilinha de descritores de vocês, tá bom? Aí eu vou explicar questão por questão para vocês poderem resolver as atividades. Bora pro vídeo? Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês primeiro como vocês vão ver o número decimal na fração, certo? Assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso nós vamos, assim, aprofundar mais pra frente, tá bom? É que, assim, na verdade, no momento, tem a questão 19 a 20 a 21 apenas na descritor 24, que nós temos que resolver dessa forma. O restante não. Então, eu vou apresentar a regrinha básica, rápida, só para vocês conseguirem entender, para conseguir resolver essas questões, tá bom? E depois, lá na frente, mais para frente, daí nós entraremos com mais detalhamento dessas atividades, certo? Eu vou explicar tudo certinho, dar vários exemplos, várias atividades para vocês treinarem, tá bom? Então, fiquem tranquilos que vai ser uma coisa bem rápida, bem básica dessa vez, ok? Aqui. O que são as frações, então, gente? Que eu mostrei para vocês já, certo? Por exemplo, as frações comuns. 1/4, certo? 3 décimos, 2/8, dessa forma, ok? Que a gente vê. Porém, se eu pergunto para vocês assim, Ana usou 0,3 quantidades da farinha de trigo que ela ia usar para fazer o bolo, certo? Se perguntar assim, o que eu vou falar? 0,3. Qual fração que representa o número 0,3? Como que eu vou saber, gente? Toda vez que eu tiver apenas um númerozinho aqui depois da vírgula, vai significar décimo, certo? Décimo. Ok? Então, eu vou saber que se é 0,3, ele vai ser o quê? 3 décimos, certo? E 3 décimos na fração vai ser assim, certo? 3 décimos, ou quando não tem espaço para colocar a fração dessa forma, é colocado assim, certo? 3 décimos, que também é a mesma coisa, ok? Porém, vocês já vão saber. Tem que lembrar que isso é uma regrinha, tá bom? Toda vez que tiver um número depois da vírgula, vai ser décimo. E quando eu tiver dois números depois da vírgula? Por exemplo, 0,03. Tá vendo, ó? Eu tenho dois números depois da vírgula. O que vai ser aqui? Aqui, nesse caso, então, se são dois números depois da vírgula, ele vai ser centésimo, ou seja, centésimo aqui já fala 100, gente. Então, vai ser 3 centésimos. Se aqui fosse 4, por exemplo, 0,04, ia ser igual a 4 centésimos, certo? Dessa forma que eu vou transformar esse númerozinho aqui com a vírgula em fração, ok? Sempre lembrar disso. E se tiver 3 números depois da vírgula, por exemplo, 0,008, 1, 2, 3, ele vai significar o quê? Vai significar milésimo, gente. Milésimo. Ou seja, se é milésimo, vai ser 8 milésimos, certo? Vai significar isso daqui, 8 em cima de 1000, ok? Ou 8/1000, no caso, se não couber ali no espacinho, certo? Isso daqui é a regrinha que eu falei pra vocês. Como eu disse, no caso, daqui a um tempo, vocês vão ver mais detalhadas essas explicações sobre
os números decimais. Por enquanto, é só isso daqui mesmo. Por quê? Porque vocês vão precisar dessa regrinha para resolver as questões, certo? Da página 106, que são as questões 19, 20 e 21, tá bom? Que daí vai perguntar, por exemplo, assim, se eu perguntar então para vocês, eu usei, vamos por aí, 0,7 do pano para costurar uma calça, certo? Da quantidade total do pano para costurar uma calça. Então, vai ser igual a que fração isso daqui corresponde? Então, vai ser 7 décimos, certo? Se fosse 0,07, 2 números seria igual a 7 centésimos, certo? E se fosse, então, 0,007 seria 7 milésimos, ok? É nesse sentido. Relembrando um pequeno detalhe, pessoal. E quando eu falo assim, por exemplo, assim, 7 sétimos. O que significa 7 sétimos? É a mesma coisa que um inteiro. 7 sétimos é igual a, por exemplo, você fala assim, é igual a 2 meios? Sim, por quê? Porque isso aqui significa o inteiro. Isso aqui também significa o inteiro. Como eu expliquei pra vocês, se eu tenho 2 pedaços de bolo, eu comi 2, eu comi o bolo inteiro. Se eu comi 7 pedaços de bolo, comi 7, eu comi o bolo inteiro. Então, esses 2 aqui significam o inteiro. Que é igual a, por exemplo, se eu colocar 8 oitavos. Tenho 8 pedaços de bolo, comi 8. Então, eu comi o bolo inteiro. Então, todos esses daqui são frações iguais. Por que são iguais? Porque equivalem a um inteiro, certo? Lembrando que outra coisinha que a gente viu no outro vídeo, mas vai cair nessas atividades agora também. Por exemplo, se eu falar assim, 5 décimos, certo? Eu tenho aqui. 5 décimos é igual a qual questão? Aí, por exemplo, vai ter a letra A, letra B, letra C. Vamos por aqui. Equivale a qual fração aqui? Cinco décimos é igual a alguma dessas frações? Sim, por quê? Porque 5 décimos, se eu fizer aqui uma pizza e dividir aqui. Opa. 3, 4, 5, 6, 7. Eita, tô ruim de pizza. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vamos colocar aqui 10 pedaços aqui iguais, certo? 10 partes iguais. Certo? Só que 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 aqui, que foi comida, equivale a quanto? A metade da pizza, não é? Ou seja, se equivale a metade da pizza aqui, 5 décimos, eu comi 5 partes de 10 partes, quer dizer que eu comi metade da pizza, ok? Então, qual fração dessas daqui vai ser igual? Vai ser 1 meio. Por quê? Porque 1 meio são 2 partes e é metade dessa pizza, certo? Então, é a mesma coisa que metade da pizza aqui comida em 5 décimos, ok? De qualquer forma, eu comi metade da pizza, certo? Aqui, 9 décimos, eu teria comido o quê? 9 partes, então teria sobrado só um pedacinho aqui. 6 sétimos, teria sobrado só um pedacinho aqui, certo? Ou seja, a fração 5 décimos vai ser igual a 1 meio, porque eu comi metade da pizza nos 5 décimos, que eu comi metade dela, e 1 meio eu comi metade da pizza também, certo? Das duas formas vai ser a
metade aqui também, ok? Sempre lembrar disso, quando perguntar a qual fração equivale ou qual fração é igual a tal fração. Vocês façam o desenho da pizza ou do chocolate e vejam o que sobra. E vocês vão ter uma visão mais fácil de qual fração que é igual, tá bom? Assim como essa daqui. Agora eu vou explicar para vocês as atividades da apostila, então. Aqui, crianças, agora eu vou explicar para vocês questão por questão, ok? Aqui, a número 1. Ana fez um suco com 1/4 das laranjas que comprou. Qual foi a porcentagem de laranjas que Ana usou para fazer esse suco? Vocês lembram que eu expliquei para vocês com o formatinho da pizza? Por exemplo, tem o formato da pizza aqui. Toda vez que falar isso, gente, vocês vão lembrar que a fração completa é o quê? É 100%, certo? Tudo aqui é 100%. E quando eu falo de 50%, gente, é metade, certo? Ou seja, 1/2. Aí, quando eu falo para vocês aqui, se é metade, é 1/2, certo? 1/2 aqui e 1/2 aqui, ok? E se eu dividir em mais partes aqui, certo? Aqui vai ficar quanto cada pedacinho da fração, certo? Se 1/2 aqui era 50% aqui e 50% aqui, ou seja, 50 aqui e 50 aqui, se eu dividir em 4, vai ficar 25, 25, 25 e 25, certo? E daí por diante, tá bom? Vocês vão relembrar isso ou peguem o vídeo anterior para vocês verem a explicação novamente, para vocês conseguirem resolver essa daí. Número 2. Sara fez um bolo para seus filhos e o repartiu em 24 pedaços, certo? Iguais. João comeu 3 pedaços, Pedro comeu 4, Marta comeu 5 e Jorge não comeu nenhum pedaço de bolo. Que parte foi consumida do bolo? Vocês têm que lembrar, gente, que vocês vão primeiro olhar aqui. Quantas partes foram consumidas do bolo? Vão somar primeiro todas as partes que foram consumidas do bolo, certo? Aí vocês vão obter um número. Porém, vocês estão vendo aqui que aqui em cima é o número 1, ou seja, não foi uma parte só que foi comida, certo? Foram mais. Porém, como eu expliquei agora de pouco para vocês no início do vídeo, vocês têm que ver quanto vai ser a fração igual a essa que eles comeram. Vai ser aqui, ó. Por exemplo, se aqui eu sei que ela dividiu em 24 pedaços, vai ser 24. João comeu 3, Pedro 4 e Marta 5, que vai dar 12 pedaços, certo? Que você somando tudo. 12 pedaços, ok? Vai dar 12 em cima de 24. Então, eles comeram quanto desse bolo? Certo? Equivale a qual dessas frações aqui? A A, a B, a C ou a D? Certo? Isso que vocês vão assinalar aí agora, ok? Pode fazer o desenho do bolo aqui redondo também. Divide aqui em 24 pedaços e pinta 12 partes para vocês terem uma noção melhor da qual fração dessas daqui ficaria igual caso vocês dividissem, tá bom? Número 3. Nas provas finais do segundo bimestre da Escola Municipal, um aluno obteve o seguinte resultado. Matemática, 8 questões corretas em 10. A fração que corresponde às questões corretas da prova de matemática é... Essa é simples, gente, é só vocês montarem a fraçãozinha ali. De 10 questões, ok? A número 4. Das 15 bolinhas de gude que tinha, Paulo deu 6 para o seu irmão. Considerando o total de bolinhas, a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou é... Também a mesma coisa, gente. Vocês vão ver quantas tinha no total, que é o denominador, e o numerador em cima foi quantas ele deu pro irmão dele, ok? Número 5. Em uma classe, há 16 meninas e 20 meninos. Que fração total dos alunos dessa classe as meninas representam? Então, vocês vão ver o total de alunos primeiro e o total de meninas. Então, o total de alunos é o denominador, a parte de baixo.
E o total de meninas é a parte de cima, essa também está tranquila. A número 6, as partes sombreadas na figura abaixo, ou seja, as partes pintadas ou comidas de um bolo, por exemplo, representam qual fração de um todo? Ou seja, vocês vão somar quanto que é o todo ali, quantas partes foram divididas, que vai ser o nosso denominador. E o nosso numerador, as partes pintadas, ok? Também simples. Número 7, Renata trouxe um bolo para comemorar o seu aniversário com os colegas de turma. Ela dividiu o bolo em 10 pedaços iguais e distribuiu 7 pedaços para os colegas. Que parte do bolo Renata deu para os colegas? Qual foi a parte que ela deu para eles? Vocês podem fazer o desenho dessa daí também, certo? Como a número 6, para ficar mais fácil para vocês resolverem, mas também não é difícil. A número 8. Sal ganhou figurinhas para colar em seu álbum. 1/5 das figurinhas vieram repetidas, certo? A fração que também representa o número de figurinhas repetidas é... Essa daqui, vocês vão fazer o quê? Essa daqui é um pouquinho mais complicada. O que equivale a 1/5? Qual fração aí que pode ser igual a 1/5? Certo? 5/5? Não, porque são 5 partes que foram pegas, certo? 1/5 é apenas uma parte que foi retirada do todo. Lembrando que essa uma parte é do numerador. Aí vocês vão assinalar qual delas que equivale a uma parte do todo, certo? É uma parte do total. Então, vocês vão ver aí qual dessas frações aqui que equivale a uma parte do total, que é a mesma coisa que uma parte do total, que é igual 1/5, que é 1 do total, uma parte do total também, ok? E vão assinalar a resposta correta. A número 9. Eva recebeu os amigos para a abertura da Copa do Mundo. Ela preparou uma pizza para o lanche e dividiu em 4 pedaços iguais. Durante o intervalo foram consumidos 3 pedaços de pizza. A fração que representa os pedaços da pizza que foram consumidos é... Aí vocês vão assinalar a respostinha correta. Essa também está tranquila. Número 10. Observe esta figura. A parte pintada representa que fração da figura toda, certo? Aí vocês vão assinalar a respostinha também correta, certo? Porém, tem aquele pequeno detalhe, prestando muita atenção. A parte pintada representa que fração da figura toda? Vocês vão olhar qual é a fração igual. Quanto da parte dessa pizza aí foi comida, foi pintada? Certo? Aí 3/3 seria um inteiro, não foi pintada inteira, certo? Dessa forma, vocês vão olhar as outras fraçõezinhas de baixo e vão assinalar qual equivale à mesma quantidade do desenho, ok? Número 11. Observe a figura. A fração que representa a parte pintada em relação ao total é... Qual é a fração, gente? Ó, por mais que não tenha o risquinho ali, equivale a tantos quadrinhos ali, certo? Então, vocês vão assinalar a respostinha ali que equivale a tantos quadrinhos, ok? Número 12. Joãozinho gosta de construir pipas. Para a pipa acima, ele pintou uma parte de cinza. A parte pintada é... Aí, essa é simples, né, gente? É só vocês contarem quantos tem no denominador, que é o total de partes da pipa, e colocar no numerador a parte de cima, a parte pintada, ok? Essa é simples. A 13 também. A fração da parte colorida da figura é a mesma coisa, gente. Vocês vão contar o total e colocar no numerador a quantidade de partes pintadas. Número 14. Considerando as partes pintadas da figura, que corresponde à fração 2/8 é. Também é simples, vocês vão assinalar a que corresponde a 2/8, ou seja, dividido por 8 pedaços e comido 2 pedaços desse chocolate aí, ok? Agora, número 15. Márcia fez um bolo e usou meio quilo de farinha de trigo. Meio.
A quantidade de farinha de trigo usada por Márcia pode ser representada pelo número simples, né, gente? Qual que representa a fração meio aí? Que é metade de alguma coisa. Simples. Número 16. Jorge coloriu de cinza de acordo com a malha quadriculada abaixo. A fração parte cinza da malha corresponde a... Aí vocês vão contar quantos quadrinhos tem, o total, e colocar no denominador. E colocar no numerador a quantidade que tá de cinza. Tranquilo também. É só a fração comum. A número 17, ó, atenção nessa perguntinha. A 17 é uma pegadinha. Ana fez uma torta de chocolate. A torta foi dividida em 12 pedaços iguais. Ela deu 7 pedaços para sua vizinha e ficou com o restante. Que fração representa o total de pedaços de torta que restaram para Ana, não as que ela deu para a vizinha? Então, o denominador vai ser o total de quadrinhos e o numerador vai ser, prestem atenção, o que restou para a Ana, certo? É uma pegadinha essa daí. Fiquem de olho. Número 18. Um sorveteiro colocou em seu carrinho 4 tipos de sorvete e foi vendê-los na vizinhança. No total, ele conseguiu vender metade dos sorvetes. Observe que fração representa esta venda. Ou seja, a fração já está aí, em cinza, certo? Do lado do carrinho de sorvete, que é metade, meio. Ou seja, 1/2, né, no caso. Qual das frações abaixo também pode representar a mesma quantidade de sorvetes vendidos? Qual dessas frações aí que vai ser a metade também? Agora vamos para 19, que é igual a que eu expliquei antes de iniciar a explicação das páginas e das questões certinho, ok? Ó, Mariana comprou tecido para sua fantasia de carnaval, mas só usou 0,9 do tecido. Que fração representa essa parte? Então, se ela usou 0,9, ela usou o quê, gente? Ela usou décimos. Por quê? Porque só tem um número depois da vírgula, então é décimos, como eu expliquei no início do vídeo, certo? Então, qual questão aí que vocês vão assinalar, certo? Vocês vão olhar as questões e ver qual que vai ser décimo, ok? A número 20. Qual a alternativa que representa 4 décimos em números decimais, certo? Prestando bastante atenção, como eu expliquei para vocês no início, certo? Um número depois da vírgula, décimo. 2 números depois da vírgula, centésimos. 3 números, milésimos, certo? Então, se está pedindo 4 décimos, vocês vão assinalar a respostinha correta aí. A número 21 também, que é sobre números decimais. Denise está treinando para um campeonato de ciclismo. Hoje ela conseguiu percorrer um meio da pista oficial do campeonato, ou seja, metade. A que número decimal corresponde esta fração? Certo? Aí vocês vão ver aí qual que corresponde essa fração aí, certo? 1/2, ok? Número 22. Mateus e alguns amigos foram comer uma pizza na lanchonete. O garçom dividiu a pizza como aparece na figura, certo? Dividiu em tantos pedaços, ok? Aí, qual é a fração que representa cada uma das fatias após o corte do garçom? Então, vocês vão ver aí qual dessas frações que representa cada pedacinho, ok? E finalizamos mais uma atividade, certo, pessoal? Dessa forma, qualquer coisa daí vocês tirem as dúvidas comigo, mas finalizamos por aqui mais uma explicação. Boa atividade para vocês!